A fé é como a flor de luz no campo da escuridão. Mesmo que não a vemos, sentimos. É mais forte que a realidade que nos cerca. E, uma vez sentida, para além da realidade que vos cerca, devemos seguir o rastro do seu brilho. Bom dia, família, Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também alimento para a alma, alimento para o espírito. Dada a devida introdução, bora para a leitura. Trago para vocês hoje Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Meus irmãos, para além da caridade, a fé é o oposto do medo. Muitas pessoas deixam de fazer coisas que sentem no seu íntimo de fazer, que são movidas a fazer por medo. Seja medo de escassez, medo por vergonha, seja medo de ser repudiada, medo de parecer o diferente ou de fazer algo que está fora do padrão da sociedade. Em verdade vos digo, se quer ser grande neste mundo, seja totalmente fora do padrão da sociedade. Não vibre no padrão da sociedade. Seja realmente um estranho aos olhos da maioria. Pois a vibração deste mundo é como uma escuridão. E a fé é a flor de luz que nos move em meio a essa escuridão. Continuando. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Meus irmãos, saber que Deus existe, até os demônios sabem. Jesus, quando chega para expulsar os demônios em determinada terra, um deles vira e fala, o que você faz aqui, ó Filho de Deus? Por quê? Porque até os demônios sabiam quem ele era. O fato de você saber, nada muda. Nada muda. Para além de saber que Deus existe, você precisa demonstrar. A fé é fruto, as obras da fé é fruto da verdadeira fé. A fé vem do verdadeiro coração contrito, do verdadeiro coração entregue a Deus, aquele que não o nega. Aquele que não o nega gera frutos. Os frutos são as obras. As obras não é a caridade faz parte das obras, mas as obras é um passo no escuro das trevas que vivemos, mas com aquela certeza, aquela convicção que só Deus dá. É aquilo que não vemos, mas temos a certeza. Enfim, continuando. Não lembre que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Quando ele ofereceu seu filho Isaque, ele queria aquilo, ele tinha certeza de que o filho dele sobreviveria? Não. Mas ele tinha certeza que era aquilo que Deus queria, mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo. Percebe que caridade faz parte. Muitas igrejas vão pregar obras da fé como se fosse caridade, mas não é caridade. Não tem a ver com a caridade. Tem a ver com fazer aquilo que Deus coloca no seu coração e que você tem convicção de que Ele está te pedindo, mesmo você não compreendendo, mesmo você não sabendo. Isso é fruto de um Espírito Santo, isso é fruto de uma fé que é colocada por Deus em nossos corações. Continuando. Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Porque dizer da boca para fora, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Até os demônios creem que Deus existe, não tem dúvida que Deus existe. Mas uma vez que você dispõe a fazer aquilo que você não sabe qual o resultado, mas você é movido
pelo Espírito Santo, pela meditação na palavra, a leitura da Bíblia, você meditando nela diariamente, você vai ser movido, você vai ser levado a fazer coisas que a princípio você não compreende. Muitos chamam hoje de intuição, mas na verdade é um passo no escuro seguindo a flor de luz chamada fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Raabe, ela mesmo, poxa, eu vou ser morta pela razão, pela lógica desse mundo, eu vou me fuder, mas mesmo assim ela deu abrigo àqueles que eram de Cristo, àqueles que eram mensageiros de Deus. Por quê? Porque ela sentia lá no íntimo do seu coração que isso era o certo a se fazer. Independente das consequências, independente do resultado, ela buscou primeiro o reino dos céus. E isso é um passo de fé, é um passo no escuro, mas movido por uma força maior do que tudo ao seu redor. Tem outra parte que eu quero trazer para vocês aqui, ainda no livro de Tiago, porém, capítulo 4, versículo 1. Não, versículo 11. Não confiem em si mesmos. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Meus irmãos, tolo aquele que confia em si mesmo, tolo aquele que não entrega sua vida completamente na fé, porque a nossa percepção da realidade é uma fração mínima da realidade, enquanto a fé, mesmo que não a vemos, é a percepção total da realidade, pois é a percepção do próprio Deus nos intuindo o que fazer. Você percebe? O texto vai dizer, não confie em si mesmo. Por isso eu digo, medite na palavra, leia a Bíblia todos os dias, traga ela para o seu coração e deixa que Deus, através da sua intuição, através da sua fé, te guie pelos caminhos estreitos deste mundo. Porque o caminho largo é o da razão, é aquele que, não, eu quero acumular tesouros, eu quero acumular propriedades, eu quero abrir empresas, fazer reinados. Mas meus irmãos, que tolice, por acaso você sabe se estará vivo amanhã? E o que é essa vida perto da eternidade? Essa vida passa no estalar de dedos, a eternidade é o todo sempre. Não sejam tolos, irmão, não sejam infantis. Continuando, o que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Viver pela fé, meus irmãos, essa é a verdadeira obra da fé. Viver pela fé. Uma vez que você se dispõe a estudar a Bíblia, a ler, a meditar nela, e essa intuição aflorar na sua mente, é como eu disse no início, é uma flor de luz no campo da escuridão. Porque esse mundo é cercado de engano, esse mundo é cercado de mentiras, de ilusões. E se você olhar para o lado e basear sua razão em mentiras e ilusões, sua razão não passará de uma mentira, de uma ilusão. Portanto, quanto mais você se sintonizar na frequência de Deus, quanto mais você receber instruções dele, que para o mundo parecerá loucura, que para o mundo você será o estranho, mais perto dele você estará, mais obras da fé você estará cumprindo. Essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Espero que possa tocar seu coração de alguma forma e que eu possa ser pedra de auxílio nessa construção edificante e sólida que é a fé em Cristo. Siga a fé, siga a flor de luz no campo da escuridão.
E é só o começo, família. Tamo junto. Valeu.